Senhoras e senhores, continuamos juntos aqui no Abordo Notícias, sempre a melhor parte do seu dia está chegando agora. Já vou colocar na tela para você, porque o bicho continua pegando lá nos Estados Unidos, no Brasil também. Um corre-corre para blindar Alexandre de Moraes. Nos Estados Unidos, um corre-corre para sancionar Alexandre de Moraes, tá bem? Por enquanto, dizem que vai sair, que existe uma lista, e eu vou falar sobre essa lista, mas preste atenção no que o Rubio falou. Marco Rubio disse o seguinte. Antes, deixa eu fazer um adendo para você, gente, não será divulgado lista. Eu falei, vou falar daqui a pouco, mas já vou falar logo. Não será divulgada a lista, ok? Não cai em lorota por aí. Não será divulgada a lista com os nomes. Os sancionados, ao tentarem entrar nos Estados Unidos, catapimba. Sem saber. Para saber, terão que tentar entrar nos Estados Unidos. É uma loucura atrás da outra, mas é o jeito americano de fazer as coisas, é o jeito Trump, beleza? Meus queridos, em português, os Estados Unidos dizem que inimigo da liberdade não será perdoado. Aí eu pergunto para você, eu estou com a pulga atrás da orelha, e será que esta notícia também coloca uma pulga atrás da tua orelha? O porquê que foi tuitado em português, meu amor? Por quê? Eu me lembro do Jeffrey Chiquini, que ele disse o seguinte há umas 2 semanas atrás. Aquele advogado lá do Paraná, que tá bem alta aí nas redes sociais. Ele disse: um passarinho me contou que o Alexandre de Moraes já está sem visto. Só falta oficializar. Diga que, aliás, que ele está sem visto, só não foi divulgado, tá? E agora, o que acontece, meus queridos? Aparece o Marco Rubio dizendo que autoridades que estão censurando norte-americanos não merecem entrar nos Estados Unidos e que os vistos serão cancelados. Aí agora me aparece, sequencialmente a isso, o Marco Rubio, como eu falei para você, depois de Trump, o homem mais poderoso. Ele diz o seguinte, em português, tá? O governo, e quando o Rubio posta, gente, não é, ele não tá falando, o Rubio, não. É o governo dos Estados Unidos, tá? O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do republicano, fez nesta quinta-feira, dia 29, uma publicação em português no X, o ex-Twitter, em que diz: nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. O post, que não foi compartilhado em outros idiomas, foi feito uma semana depois do secretário do Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarar que há uma grande possibilidade de o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ser alvo das sanções com base na lei Magnitsky, que permite punir pessoas acusadas de violações de direitos humanos. O Twitter comenta o anúncio de quarta-feira, dia 28 de maio. Rubio disse que o país vai impor restrições de visto a líderes e autoridades estrangeiras considerados cúmplices da censura contra cidadãos norte-americanos. Apesar de não estar claro se as sanções incluem autoridades brasileiras, o Conselho Político de Trump, conselheiro, o Jason Miller, citou na quarta-feira, dia 28, Alexandre de Moraes ao falar das restrições. Ou seja, ele fez um post e marcou o Alexandre. E ainda ele pediu o seguinte: marque alguém, quando você vê essa notícia, marque alguém. Ele falou: eu tô marcando o Alexandre, você marca quem você quiser. Meus queridos. Vamos aqui.
Ele postou, gente, em português, tá? Em português. O governo dos Estados Unidos publicou em português, tá? Em 2024, a Subcomissão Global de Direitos Humanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América solicitou à OEA, Organização dos Estados Americanos, informações sobre supostas violações de direitos humanos. Ainda no mesmo ano, em 17 de abril, a Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara publicou um relatório que acusa Alexandre de Moraes de censurar opositores políticos com base em decisões judiciais que, segundo o documento, suprimem críticas ao governo Lula. Meus queridos, está bem claro o que está acontecendo. Não é apenas, como eu disse, uma pulga atrás da orelha. Não. Tá? Não. O que acontece, meus queridos? Para mim está muito bem claro. O porquê que ele não publicou em inglês? O porquê que ele não publicou em qualquer língua latina? Espanhol, castelhano, O porquê que ele não publicou em nenhuma língua usada na União Europeia? O porquê que ele não publicou em chinês? Que é um dos maiores inimigos comerciais, né, dos Estados Unidos, embora seja também um grande parceiro, né? Um negócio que não dá para entender muito, né? Mas me fala, né? Para mim, meus queridos, não há dúvida. Eu estou quase para concordar com Jeffrey Chikine. Olha que ele tem muito mais informações como advogado, alguém que está atuando no Supremo. Tem muito mais informações do que eu. E ele chegou a dizer, um passarinho verde me contou, que o visto do Alexandre já rodou faz tempo. E nós vamos ficar na dúvida, sabe por quê? Porque não será divulgada uma lista. Eu vou falar sobre isso. As pessoas terão que... Elas vão ser surpreendidas ao tentarem entrar nos Estados Unidos da América. Tá bom pra você? Pra mim tá maravilhoso. Só que eles não querem apenas sancionar o ministro interrompendo a entrada dele nos Estados Unidos da América. Não. Alexandre de Moraes, em relação aos Estados Unidos, ele foi longe demais. Ele impôs multa. O próprio Marco Rubio falou: quem multa cidadãos americanos, quem censura cidadãos americanos, ele censurou. Rodrigo Constantino é um cara que tem conta retida e é um cidadão americano. Aquela senhora, que eu tenho citado sempre o nome dela aqui, ela é brasileira, mas é uma cidadã americana, trabalha e vive nos Estados Unidos. De lá, ela abriu uma conta e ela foi sancionada aqui no Brasil. Ela foi, né, censurada aqui no Brasil. E o mais engraçado, meus queridos, é que tá doendo no rim do Alexandre. Sabe por quê? O Alexandre, quando quer, ele dá depoimento aqui, ele dá entrevista ali, ele usa a rede social, ele se manifesta fora dos autos, é o popstar, conforme foi chamado aí, pela uma revista inglesa, não é? Se não tivesse doendo no rim, todo mundo defendendo ele, o governo brasileiro tentando, tá, fazer de tudo para blindar o ministro, ele já teria dado uma fala: gente, não preocupa comigo não, eu tô bem. Rapaz, o presidente da República tá mantendo ele informado o tempo todo de tudo que tá acontecendo. O presidente da República vai lá e dá um passo com o Itamaraty e informa o Alexandre. O Lula tem ligado pro Alexandre e informado ele:
Se não tivesse doendo no rim, ele já teria falado, ele já teria vindo a público e teria dito: gente, não se preocupe comigo, eu tô de boa, sabe? Não, eu tô tranquilo, ixi, não mexe comigo não, tô tranquilinho aqui, tô de boa na lagoa, mexe comigo não, tô tranquilo, deixa os Estados Unidos sancionar. Não tenho negócios com o povo americano, não tenho casa. Deixa ele fazer, deixa o Trump fazer, deixa o Marco Rubio fazer, deixa o Eduardo fazer. Tu acha que ele estaria preocupado em abrir processo contra o Eduardo? É claro que tá doendo, meu amor. Tá doendo, tá? Tá doendo, estão espancando o rim dele sem dó nem piedade. Você quer saber o melhor? Vamos pra frente um pouquinho? Pam, pam. Eita, podia ter combinado melhor aqui, né, com o sistema, né? Entrou tudo atravessado, mas tá bom, eu arrumo rapidinho. Você é uma pessoa paciente, você que ama esse canal não vai ficar bravo comigo, né? Falhou, foi falha técnica, falha nossa. Não entrou bonitinho aqui, mas agora vai entrar, tá? Então vou fazer de novo. Você pensa que acabou? Hã? Claro que não, olha isso daí. Vou deixar você ler, tá? Lê o que está escrito aí. Leia. Vamos lá? Governo dos Estados Unidos analisa sanções a funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e o STF, dizem fontes. Ô, gente, me parece que o bicho vai pegar para muita gente. Você sabe por que que o Lula não vai receber sanções dos Estados Unidos? Porque ele é um defunto morto. Nunca vi defunto vivo, né? Porque ele é um defunto. Tá todo mundo em volta do caixão, chorando. Todo mundo em volta. Ai, era uma pessoa boa. Outros, não era uma pessoa boa. Ai, tava me devendo. Ixi. Tá todo mundo em volta do defunto. O defunto tem hora para enterrar. E é por isso que o Trump não está esquentando a moringa. Você sabe o que o Trump disse? Não vou sancionar. Para ser mais sincero, não o Trump, né, o entorno ali, né? O Trump, no governo Trump, né? Não vê sanções ao Lula porque sabe que ele tá morto. E morto, bicho morto, quando tá no caixão, tem hora para enterrar, meu. Tem hora para dar tchau. E a hora do Lula vai chegar. 2026 é logo aí, meu amor. Se ele não enfiar o Brasil mais ainda na lama, né? Coisa que eu não tenho dúvida. Então é por isso que não vai sobrar para ele. Porque o Trump sabe. O Trump já mandou fazer pesquisa aqui. Vocês se lembram? As coisas vão acontecendo. Aí agora todo mundo tá fazendo esse barulhão todo. Mas as coisas estão acontecendo, ó. Quem se lembra, a gente divulgou aqui que o governo americano estava fazendo pesquisas aqui no Brasil, querendo saber quem é Eduardo Bolsonaro, quem é o Lula. Vocês se lembram? Quem se lembra disso? Vai comentando, eu me lembro. Meus queridos, vai comentando aí, tá bom? Vai comentando, por favor, o número do seu like, tá bem? Eu não pedi isso ainda. Vai deixando o seu like, por favor. Comenta Fora Moraes e o número do seu like, beleza? Comenta Fora Moraes e o número do seu like. Fora Xandão e o número do seu like, por favor, tá? Vai comentando. Então, quem se lembra que o Trump já estava fazendo pesquisa aqui dentro, meu? O Trump sabe que o Lula não vai ser reeleito. E que a esquerda não tem nome. Tem gente que fica aí, a Janja podia disputar com a Michelle. Gente, a Janja é inelegível. A esposa do presidente não pode ir para a sucessão. Ela pode disputar a próxima, essa agora não, tá? Vamos para frente. Além de Paulo Gonet, PGR, Fábio Shaw, delegado da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, infelizmente tem meu sobrenome, Andrei Passos Rodrigues,
Aí nós temos os ministros do STF. Agora, e olha que ministro do STF, a lista é grande, segundo o Paulo Figueiredo, ele entregou a lista. É grande, não sei se todos irão entrar, ou se apenas aqueles que têm as mulheres como advogadas, né? Que daí eles ganham muita grana e vem grana dos Estados Unidos para eles, porque atuam com empresas e pessoas dos Estados Unidos, né? Em causas bilionárias, milionárias aí. Então, minha gente, o que acontece? Além dessa turma toda, o governo dos Estados Unidos está analisando sanções a funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e STF. A reportagem é da é da CNN Brasil, e eu quero destacar para você que acompanha aqui o nosso canal. Fontes próximas ao governo de Donald Trump relataram à CNN Brasil, nesta quinta-feira, dia 28, que os Estados Unidos analisam dezenas de nomes de brasileiros que podem receber sanções, além de autoridades e familiares. Segundo a apuração da CNN, a lista inclui funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, além de juízes, advogados e pessoas com formação e atuação de segurança. Sabe aquele rapaz que todo mundo recebe como vítima? Ele é ex-funcionário, não é? Eu esqueci o nome dele, gente. Aí todo mundo fica aí com dozinho dele, tadinho, perseguido do Alexandre. Se ele ainda fosse funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, ele estaria pagando de vítima por aí ainda, gente? Hã? Lembra do que eu tô falando, hein? Nomes como ex-funcionários estão na lista. E o nome daquele cidadão que todo mundo defende aí, muita gente fica defendendo ele, tá bem? Lembre-se que se ele fosse funcionário do Tribunal Superior Eleitoral ainda, ele estava arregaçando a vida de todo mundo, tá? Cada caso será analisado com base na Lei Magnitsky Global, que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções a indivíduos e entidades estrangeiras que são responsáveis por violações de direitos humanos ou corrupção grave. Inicialmente, está prevista apenas a suspensão do visto, mas não está descartada a aplicação de outras medidas, tanto a brasileiros quanto a cidadãos e autoridades de outros países. O Brasil, segundo fontes ouvidas pela CNN, não é o único país que está na mira do governo Donald Trump. Autoridades e parlamentares de outros países também devem receber sanções. Uau! A medida vai restringir o acesso aos Estados Unidos de estrangeiros que o governo avalia como responsáveis por censurar empresas ou cidadãos americanos. No anúncio, o secretário de Estado, o Marco Rubio, afirma ser inaceitável que autoridades estrangeiras ameacem ou emitem mandados de prisão contra cidadãos norte-americanos por postagens em rede social. Gente, pelo amor de Deus, gente. Está claro. Alexandre de Moraes não tem para onde correr. Autoridades brasileiras, se preparem, tá? Se preparem. Porque não tem para onde correr. Está cada dia mais provado que o Donald Trump está chegando com a voadora no peito, explodindo tudo. É a bomba das bombas. É só você ver. Vai dando sinais, como eu estava falando. A gente teve o Trump fazendo pesquisa aqui no Brasil, querendo saber quem é Lula, quem é Moraes, quem é Eduardo, o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente teve o envio do homem responsável por sanções. Quem se lembra dele? David Gamble. Ele veio ao Brasil. E o tal do Pita foi na casa do Bolsonaro conversar, gente. Presta atenção. Vocês... Aí o que acontece, ó? O cara se reúne com o Flávio Bolsonaro.
Aí o Flávio Bolsonaro dá uma entrevista na porta ali, na saída do Congresso. Não! A gente estava conversando sobre segurança nacional. Obviamente, ele é presidente de uma comissão no Senado. Obviamente. Aí depois aparece Paulo Figueiredo. Gente, ele falou, né, que não tratou sobre sanções, né? Só que tem um negócio que o Paulo Figueiredo não falou. Dizer que se fazia parte do plano não falar, né, o que foi tratado as sanções contra o Alexandre de Moraes. Mas existe um detalhe que o Paulo Figueiredo não falou e que eu observei, tá? Ele pode não ter conversado, ou se conversou não quis falar, na sua sala ou local de reunião no Senado, no gabinete, será onde ele recebeu, mas quando ele saiu dali, ele tinha a missão de levar o cara para uma reunião com o Jair Bolsonaro. Então, se ele não tratou de sanções antes, ele tratou de sanções lá na casa do Bolsonaro, meu filho, apoiando o pai dele. E cada pai tem um filho que merece, não é? Ou cada filho tem um pai que merece. O Jair Bolsonaro é o presidente da República, é o ex-presidente da República, um homem de grande influência, que tem um filho senador da República e presidente de uma importantíssima comissão. Então, meu filho, né? Eles vão usar o poder que tem na mão e a influência que tem para poder trabalhar. Essa é a grande verdade. Não tem como refutar isso, tá? Então, essa turma está sendo pega de surpresa porque é uma turma que não está acompanhando os fatos ou não estavam dando a devida atenção aos fatos. Porque se fosse ouvinte desse programa, não ficava mal informado, porque aqui a gente está falando passo a passo, desde quando o Eduardo iniciou as primeiras viagens para os Estados Unidos junto com os outros e os demais parlamentares. Vocês se lembram muito bem disso. A gente mostrou, a gente falou, a gente reagiu. E você sabe o que eles estavam fazendo? Criticando. Falando que eles estavam indo lá, que os parlamentares tinham que ser investigados, porque estavam usando dinheiro público para fazerem viagens e toda aquela ladainha que a esquerda é muito boa em fazer isso, né? Só que o que acontece? Esqueceram e dormiram de touca, né? Dormiram de touca. Aí a bomba chegou. E agora tá todo mundo aí uriçadinho, né? Que não sei o que, que não pode, que e cachorro escapou, caixinha de fósforo, tal e coisa e tal, né? Sempre nessa faladeira e a perseguição daquele jeito, né? Que eles gostam, eles amam perseguir, né? Eles arrumam crime para todo mundo e todo tipo de crime. Mas, meus queridos, mais informações para você. Tá comigo no Aborda Notícias, aumenta o volume, comenta, fora Xandão, o número do seu like. Ô, gente, não esquece de ajudar o programa com o Pix, tá aqui, ó. Qualquer valor será muito bem-vindo, ajuda o meu programa aí, preciso muito da sua ajuda, dá essa moral pra gente aí, por favor. Olha a notícia bomba também aí. A deputada dos Estados Unidos cita Moraes após decisão sobre visto. Que isso sirva de aviso aos tiranos, disse Maria Elvira Salazar. Nesta quarta-feira, dia 28, a deputada americana Maria Elvira Salazar, do Partido Republicano, usou as redes sociais para citar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O comentário surgiu após o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, anunciar que o governo Trump decidiu restringir o visto a autoridades estrangeiras que censuraram residentes americanos e empresas de tecnologia no país. Salazar destacou que a decisão do governo americano deve servir de aviso. Apoio totalmente a decisão do secretário Marco Rubio de negar os vistos dos Estados Unidos a autoridades estrangeiras que silenciam americanos no exterior. Que isso sirva de aviso aos tiranos do mundo todo e aos simpatizantes autoritários como o brasileiro Alexandre de Moraes.
Se você tentar censurar cidadãos americanos, mesmo além de nossas fronteiras, você não será bem-vindo aos Estados Unidos da América. Os dias em que os repressores aproveitavam nossas liberdades enquanto as negavam a outros acabaram. A liberdade de expressão é sagrada e nós defenderemos em todos os lugares, escreveu a deputada Elvira Salazar. Ela tem uma forte atuação, tá, na América Latina. Para quem não se lembra, ela é aquela parlamentar que levantou um cartaz ou uma foto impressa do ministro Alexandre de Moraes lá na Câmara dos Representantes, né? O que seria o Congresso Nacional dos Estados Unidos da América. E agora, ela, né, naquela época ela disse, olha, vocês não sabem de quem nós estamos falando? Nós estamos falando desse careca aqui, ó. Esse aqui é o ministro do Brasil que está arregaçando, lascando com a vida de todo mundo. Pois é. Então agora, ela acabou de citar o nome do Alexandre de Moraes. E não parou por aí não, gente, não parou por aí não. Olha aqui, que isso, gordinho, na tela do Abordo Notícias. Presta atenção, informação do Space Liberdade. Gente, comenta até aqui, comenta gordinho e o número do seu like. Gordinho e o número do seu like, para que eu possa saber que você chegou até aqui. Eu não tô vendo essa galera comentar. Depois a galera aí, você não interage com a gente, depois vocês ficam reclamando, tá bem? Presta atenção, Mike Lee, ele é senador americano, ele pediu ao Marco Rubio para sancionar Moraes com a lei Magnitsky. Este é um bom primeiro passo para o juiz brasileiro Alexandre de Moraes. A lei Magnitsky Global deve ser o próximo passo. Esse é um bom primeiro passo, cortar o visto dele, que pra mim já era, tá? Pra mim já rodou, tá bem? Pra mim já rodou, até porque não será divulgado. E já vou falar sobre isso. Vamos pra frente? Preparados? Comentou gordinho o número do seu like? Não vai comentar, né? Então beleza, tem problema não. Comenta aí, meu filho, gordinho e o número do seu like. Meus queridos, ó, rapaz, se você for pegar, se eu não estou enganado, nós já temos aí mais de 5, muito mais. A gente já deve ter aí umas 10 autoridades nos Estados Unidos que querem as sanções contra Alexandre de Moraes, tá bem? Eu vou julgar que o Trump quer, tá bem? Trump, Elon Musk, Marco Rubio, desde quando ele era senador. Tem um deputado lá que eu esqueci o nome dele, Mike Mills, eu acho que é isso, né? Nós temos agora o Mike Lee, nós temos a Elvira Salazar, nós temos também o cara do conselheiro do Trump, que vai dar entrevista na Oeste, eu vou falar sobre isso também. O cara do Rumble. Nós temos, estou falando de autoridades, tá bem? Pessoas bem próximas ali ao Trump. O Jason Miller tá aqui, tá bem? Jason Miller tá aqui. Nós temos aqui também a situação do... Tem um outro que eu não tô conseguindo lembrar o nome dele, tá? Mas é aquele que recebeu, tá, os parlamentares quando ele esteve lá nos Estados Unidos, quando eles estiveram lá. Tá bem? Me desculpe, mas ele também faz parte. Então a gente vai ter aí pelo menos de 9 a 12 pessoas de autoridades. Aí eu não tô falando de Paulo Figueiredo, não tô falando de Alan dos Santos, eu não tô falando dessa galera que é residente lá não, tá? Não tô falando deles, tá bem? Então, meus queridos, o que que acontece? O bicho tá pegando, tá? Pegando fogo direto dos Estados Unidos. Eu vou trazer agora o nosso querido Eduardo Bolsonaro num vídeo que ele postou. Eu quero reagir a esse vídeo, tá bem? Eu vou tentar dar uma aceleradinha aqui no vídeo para diminuir o tempo do vídeo, tá bom? Mas vou tentar deixar numa qualidade que você consiga ouvir, tá bem?
Deixa eu ver se eu consigo acelerar aqui. Isso, vou colocar 1.25, que daí ele vai ficar um pouquinho mais rápido pra gente entender aqui o que tá acontecendo. Beleza? Aí está ele, vamos ouvi-lo. Vou deixar a minha música alta pra tentar encobrir a dele, porque eu não sei se a música dele tem direito autoral, tá bem? Mas deixa eu só melhorar ele aqui também. Enquanto isso, gente, não esqueça, dedinho no like, compartilha, manda o gordinho aí nos grupos, coloca no grupo da família, coloca no grupo dos... eu não posso, ele vai... vamos ver aqui. Coloca no grupo da família, ajuda aqui o Aborda Notícias, beleza? Eu não posso esticar desse jeito aqui não, vai aqui. Bora lá, capricha, Dudu! A gente tem visto aí nesses últimos dias várias pessoas falando com notória ignorância, né? Gente dizendo que, não, a lei Magnitsky ou sanção OFAC, isso daí só atinge os interesses da pessoa nos Estados Unidos, então só vai ficar impedido de ir aos Estados Unidos, fazer compra nos Estados Unidos, etc. Não tem a mínima noção do que está falando. Que a pessoa não vai conseguir abrir nenhuma conta em nenhuma empresa americana, seja de Uber, seja um Gmail, seja qualquer tipo de coisa. E a internet está repleta de matérias de pessoas que foram sancionadas com essas sanções OFAC e que ficaram sem sequer poder abrir uma conta bancária. Gente que passou a receber o salário em cash, em dinheiro, e guardar em casa porque não conseguia abrir uma conta no banco. Tá muito alta a música, gente. Estão conseguindo ouvir bem aí? Esse é o nosso querido Eduardo Bolsonaro. O último vídeo que ele postou a respeito dessa situação. Tá quentinho o vídeo saindo do forno. Um desses especialistas que eu tô vendo aqui é o Randolfo Rodrigues. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou. Só que o direito internacional é regido por alguns princípios. O primeiro deles é da reciprocidade. O governo brasileiro saberá avaliar quais são as decisões. A essa altura as decisões não estão tomadas. Até essa altura nós não sabemos se essas decisões atingiram autoridades brasileiras. Não. O Marco Rubio falou que censores da América Latina vão perder os seus vistos, mas ele tá achando ainda de que o Alexandre de Moraes não está nessa lista. Ele pediu o Rumble, a Truth Social, de ir ao Brasil. Ele mandou um mandado de prisão contra uma cidadã americana, Flávia Cordeiro, por causa de tweets que ela deu lá no exterior. Inclusive, vou ver se eu coloco aqui na tela o trecho do statement, da declaração, do anúncio público do Marco Rubio falando sobre essa questão, porque ele deu um tweet, mas também colocou um anúncio público falando dessa questão. Onde parece, só falta ele colocar ali assim, Flávia Magalhães, inclusive Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Ala dos Santos, pessoas que são cidadãos permanentes, asilados, têm passaporte, green card, enfim, estão sob a jurisdição norte-americana. E o Randolph insiste que não sabe, né, se há autoridades brasileiras que estão inclusas aí. O Paulo Figueiredo adiantou, eu acho que a informação mais fidedigna que pode se ter quando se fala em Estados Unidos, ele adiantou que não haverá uma lista de pessoas sancionadas. Mas, né, é igual quando você sofre lá a difusão vermelha da Interpol. Ninguém te avisa nem nada disso. Mas se você pegar um voo, você vai descobrir na hora, porque quando você bota o seu passaporte para embarcar, né, naquele scannerzinho da Polícia Federal, aquilo cruza com vários sistemas. Um deles é o da Interpol, o Sistema Nacional de Impedidos. E ali tem dizendo se você tem, por exemplo, difusão vermelha contra você, que é uma mandado de prisão internacional. E certamente também a empresa, ou a PF, né, ou a companhia aérea, vão saber, né, vão receber essa notificação dos Estados Unidos falando se aquele visto americano foi ou não interrompido. Então, se o Alexandre de Moraes antes, que já foi aos Estados Unidos, foi para Nova York, acho que em 2022, tomou ali uma pressão muito grande da população em cima dele. Vocês vão lembrar. Inclusive, na mesma ocasião, foi quando surgiu aquele emblemático vídeo lá em que tal Barroso falou do perder o mané. Enfim, o Alexandre de Moraes, que em 2022 foi aos Estados Unidos e agora já deixou de ir, amarelou de ir aos Estados Unidos por ter a suspeita de que pudesse, né, não ser recebido pelas autoridades americanas, agora então, com certeza, é que ele não vai arriscar. Mas o Randolph aqui tá na dúvida ainda. Então, ele tá na dúvida, não tá dúvida de nada, mas ele tem certeza do que tá acontecendo. Ele só tá querendo transparecer pra população que tá tudo bem. Porque, na verdade, quem tá se dando mal são os coleguinhas dele, são os comparsas dele. Vamos continuar aqui que ele vai melhorar ainda a questão. Tendo conhecimento das decisões, o Brasil, como Estado soberano, vai saber qual a melhor medida a tomar. Se for alguma medida que atinja aos interesses brasileiros, repito, um dos princípios do direito internacional é o princípio da reciprocidade. Gênio. Salva de palmas para Randolfo Rodrigues. Gênio. Você é brasileiro que tá me vendo certamente. Você já viu várias vezes um presidente brasileiro aplicando sanções em pessoas de outros países, né? Sanções OFAC, não permitindo que as pessoas abram contas bancárias, porque o presidente brasileiro tem esse poder, né? Gênio da reciprocidade. A reciprocidade, ela é uma via de mão dupla. Se os Estados Unidos aplicam sanções OFAC na cabeça da Alexandre de Moraes, o Brasil vai fazer o quê com as autoridades americanas? E vai sancionar quem? O Trump, o Marco Rubio, os juízes do STF dos Estados Unidos. E aí vai o quê? Eles vão ficar impedidos de abrir conta em banco? Como se o Brasil não detém a tecnologia do sistema SWIFT? Como se os supercomputadores que abarcam as transações internacionais estão lá nos Estados Unidos e não no Brasil? É por isso que o país que tem a tecnologia tem a maletinha do botão vermelho. É por isso que um país que tem, né, a tecnologia nuclear também é um país mais respeitado militarmente. Quem não tem, quem fica ensinando ideologia de gênero na escola, quem fica fazendo aprovação automática, quem fica discutindo o terceiro banheiro em linguagem neutra, ao invés de melhorar a transmissão do conhecimento, vai colher um país, uma república de bananas como é a brasileira, onde inclusive políticos, senadores, têm tanta certeza na ignorância do povo que fazem esse tipo de declaração. Tá perdido, notoriamente perdido. Randolfo Rodrigues, eu não vou repetir aqui a frase do Barroso porque eu sou do Rio de Janeiro, eu sei que isso aí é a frase de vagabundo carioca quando ele vai te roubar. Mas, pode ter certeza, aquele poderzinho que você tinha de ser o PGR informal,
que você não falava com o Procurador-Geral da República do Jair Bolsonaro, você peticionava direto ao STF e fazia gracinha, etc. Agora eu quero ver a quem você vai recorrer, Rodolfo Rodrigues. Será que tem alguns dos seus colegas que estão com nome nessa lista? Será que o Debbie Lloyd, que entraram com uma ação para confiscar meu passaporte, pediram ao PGR, o PGR demorou 18 dias para responder, só respondeu depois que eu falei que ia ficar aqui nos Estados Unidos me zelando? Será que esse tipo de pessoa também está inclusa na interpretação do secretário Marco Rubio, na sua nova política migratória? Também estão inclusos em pessoas que não poderão entrar nos Estados Unidos? Porque eles estavam pedindo meu passaporte, você lembra por quê? Porque eu estava, abre aspas, indo muito aos Estados Unidos, fecha aspas, conspirando com os americanos. Eles ligaram o sinal de alerta depois que o Trump, né, me citou no CPEC, falou bem do Jair Bolsonaro, falou que nós somos uma grande família. Aí eles, opa, calma aí que a coisa pode ser séria. Vamos bloquear o Eduardo internacionalmente. Pum! Deram o pior tiro no pé da vida deles. E eu falei, ó, tô me exilando pra ficar nos Estados Unidos, mas não é pra tirar férias não. Eu só volto ao Brasil depois que sancionar o Moraes. Já falei isso diversas vezes. Então, Rodolfo Rodrigues, muito obrigado. Você tá fazendo, né, como diria lá no Tropa de Elite, né, o coronel de vocês muito feliz, tá? Tá exposta a mais uma pessoa ignorante, débil e apostando que a balela que ele tá falando tá tendo algum tipo de crédito. Lamentavelmente é mais um que vai dar com burro na água. Está dando já, né? Tá tentando dourar a pílula quando na verdade não é possível dourá-lo. Muito bem, parabéns então ao nosso querido Eduardo Bolsonaro. Mais um vídeo bombástico, esse é o último, tá bom? Que ele colocou aí nas redes sociais dele e está quentinho, acabou de sair do forno. Esclarecimentos aí, tá bem? Eu até ia colocar esse vídeo do Randolfo Rodrigues, nem vale a pena, né? Colocar, ele já reagiu ao vídeo do Randolfo, é desse jeito. Eles ficam, né, nesta de, ai, vai ter reciprocidade. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão impedir do Marco Rubio entrar no Brasil? Ai, não vai poder tomar caipirinha, não vai poder vir no carnaval, ficar olhando pra bunda de mulher pelada, né? Não, acho que pra ele não faz falta não, viu, ô turma, eu acho que não faz falta não, tá bem? E você ainda não colaborou com o meu canal, né? Eu preciso de você, ajuda, gente. Pix 11 952 75 38 98 para você fortalecer o canal. Tá aqui, ó, bem grandão aqui do lado. Tá com o celular aí, eu sei que é um pouco apertado, mas dá para você dar um zoom, tá bem? Dá um zoom aí e você anota o meu Pix e manda aí qualquer valor aí, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Ajuda, por favor, precisamos da sua ajuda, tá bem? Eu tenho certeza que não vai fazer falta na sua casa, porque você não vai te faltar, você vai só compartilhar comigo aquilo que Deus abençoou você. Aqui, mais porrada. Mais porrada na tela do Abordo Notícias para você ligado, conectado com a gente, onde você estiver. Reportagem da Revista Oeste, do portal Revista Oeste, meus queridos. Tá na tela já. Quer ir lendo? Vai lendo, mas eu vou destacar para você, tá? Presta atenção aqui que essa daqui é top demais. A casa caiu de vez, meus queridos. A casa caiu de vez. Eu acho que o Marco Rubio mandou uma indireta, tá? A gente vai falando sobre isso aqui ao longo do programa, tá bem? Eu acho não, né? Foi uma indireta, né? Em carta, olha só. Em carta, Departamento de Justiça dos Estados Unidos repreende também surpreendeu, né? Repreende Moraes por censura ao Rumble. Você não ouviu errado, não. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América enviou uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, repreendendo-o por censurar o Rumble. Acabou. Alexandre de Moraes já recebeu sanção, gente. Como eu disse, não vai ter uma lista. Não vai ter uma lista. O Eduardo Bolsonaro acabou de falar isso. Não vai ter uma lista. Aí o cara recebe uma bronca do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Qual o motivo? Censurou o Rumble. E aí o Lula, o governo, vem me dizer... Não, isso não vai valer pro Brasil não, porque aqui nós não temos censuradores. Brinca não. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, dia 29, tá bem? Pelo jornal americano The New York Times, que salientou, como a carta não foi divulgada publicamente. O Departamento de Justiça disse ao juiz Alexandre de Moraes que ele poderia aplicar leis no Brasil,
mas que não poderia ordenar que empresas tomassem medidas específicas nos Estados Unidos, escreveu o repórter Jack Nickas, correspondente do New York Times no Brasil. O jornal relembrou que o governo americano está estudando aplicações de sanções ou aplicação de sanções contra o ministro. Departamento de Estado não informou se o juiz Moraes é alvo, mas a linguagem da política do Departamento de Estado se inclina fortemente para as reclamações contra ele, incluindo a de que vistos seriam restringidos para autoridades que exijam que empresas de tecnologia americanas retirem conteúdo ou ameacem com mandados de prisão contra residentes americanos por coisas que disseram online, escreveu The New York Times. E o Alexandre não faz isso, né? O senhor Marco Rubio também disse ao Congresso na semana passada que autoridades americanas estavam estudando a possibilidade de impor sanções ao juiz Moraes e que há uma grande possibilidade de que isso aconteça, salientou a publicação. Em dezembro de 23, o Rumble deixou o Brasil devido a diversas ordens injustas de censura que Alexandre de Moraes havia emitido para banir criadores de conteúdo e figuras públicas, inclusive parlamentares. Na ocasião, Moraes exigiu sigilo absoluto, ameaçando a Rumble com interrupção de serviço em caso de que não cumprisse de imediato. A plataforma encerrou suas operações no país para evitar multas. Em contexto semelhante, em agosto passado, Moraes ordenou a suspensão. Não acredito que você não deu like. Não acredito. Eu estou abastecendo você aqui de notícias e nem um like você deu. No começo de 2025, a Rumble foi reativada no Brasil. Ela disse: "Hello, Brasil, you are back", informou a conta da plataforma de vídeos no Twitter. Mas o retorno ocorreu sem muitas explicações. Sabe-se, contudo, que os perfis censurados pelo ministro Alexandre de Moraes voltaram ao ar em meio à visita da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Lembra? Lembra que a Comissão de Direitos Humanos, Comissão dos Direitos Humanos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, esteve no Brasil? Todo mundo estava liberadinho, né? Não havia censura aqui no país. Pois é. E aqui, ó. Então, meus queridos, o Alexandre de Moraes levou um pito. Ele foi repreendido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pedindo para ele: para de censurar o nosso povo. Para de querer censurar o nosso povo. E o que acontece agora? O bicho tá pegando, tá bem? Aqui, ó, próxima informação já na tela para você que gosta e curte o nosso programa, onde você estiver comigo. Gente, digita aqui, Estados Unidos, EUSA, tá bem? EUSA, só digita isso, EUSA. Ou então, o seguinte, digita Trump, só Trump, digita Trump, não precisa mais nada. É para mim saber que você chegou até esse ponto do vídeo. Digita Trump, T-R-U-M-P, Trump, igual tá aí na tela, ó. O CEO da Rumble provocou Moraes depois do anúncio de Trump. O Pavlovski publicou a mensagem em seu perfil no X, depois de o governo dos Estados Unidos anunciar restrições de visto a autoridades estrangeiras acusadas de censura. Ele disse o seguinte: tá na hora de voltar o Rumble, hein? A galera tá comentando aí, obrigado. Tá na hora de voltar o Rumble. Tá na hora de voltar o Rumble. Ai, meus amores, a coisa está tão clara, né? É como o Jeffrey Chiquini falou. Ele já está com o visto cancelado. Ele já está com o visto cancelado. O próprio Chiquini disse isso. Ô, gente, vai ter uma entrevista imperdível. E você não preocupa não. Se você perder, eu vou reagir aos melhores momentos desta entrevista. O Jason Miller
conselheiro de Trump, o homem que foi retido no Brasil, a mando de Alexandre de Moraes, toda aquela história que você já conhece, tá? O que acontece, meus queridos? Ele vai dar uma entrevista à Oeste. Exatamente, você não ouviu errado. Vamos aqui. O Jason Miller, eu conversei com ele hoje, depois que eu vi esse tweet e sabendo das notícias, vendo as postagens do secretário de Estado Marco Rubio, eu mandei uma mensagem para ele, perguntei inclusive se ele poderia entrar ao vivo com a gente, já que ele entra bastante ao vivo em todas as TVs, inclusive nos Estados Unidos, já entrou nos Pingos nos Is, na Jovem Pan, quando estávamos lá, ele participa de uma maneira muito informal, é muito solicitado e é muito solícito. E ele disse que infelizmente ele estava no avião, voltando da Hungria para os Estados Unidos, mas que ele entraria com prazer e exclusividade aqui no Sem Filtro na sexta-feira, ou na segunda-feira. Então, ficou a promessa do Jason Miller, assessor direto do Donald Trump, de entrar para discutirmos todas essas sanções, porque uma coisa que muita gente, eu vi que as pessoas estão falando nas redes sociais é: mas poxa, só isso, só vai cancelar o visto. Paula, é preciso que, nós sempre falamos aqui, os americanos, eles respeitam muitíssimo a Constituição e eles dão passos corretos, certeiros, constitucionais, depois de passar pela avaliação de todo o aparato jurídico, nesse caso do Departamento de Tesouro, do Departamento de Estado. Isso que o Marco Rubio fez hoje, e a lista ainda não foi publicada, é o primeiro passo para chegarmos às sanções para a aplicação da Lei Magnitsky. Nos Estados Unidos, pessoal, não tem isso de canetadas voadoras de ofício que chegam ali achando que tem mais poder do que a Constituição. Não existe isso. Então, esse é um bom passo. Inclusive, o site do Departamento de Estado em português, o USA em português, fez questão de traduzir todos os tweets do Marco Rubio e colocar em português. E o primeiro deles é: por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncia uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas que sejam cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito de nascença sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Quiçá governo americano. Está protegido ali na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, exatamente isso, que o governo não pode fazer leis para restringir a liberdade de expressão. Inclusive, os americanos brincam que a segunda emenda à Constituição, que é o direito de ter uma arma, é exatamente para proteger a primeira emenda à Constituição, que é sobre liberdade de expressão, de adoração, liberdade religiosa, liberdade de peticionar o governo, liberdade de se manifestar, fazer manifestações também. Então, Paula, é o primeiro passo. O Financial Times deu também, eu não sei, não quero adiantar aqui a nossa pauta, eu não vi, desculpa, mas o Financial Times também mostrou que há já um desespero, há um certo desespero nos bastidores, né, as últimas tentativas de lobby para que essas sanções não sejam aplicadas. Mas esse trem, Paula, como a gente fala lá em Minas, esse trem já partiu da estação e não volta. Resumindo, já era, meu filho. Moraes já rodou, meu amor, já foi. Tá bem? Já foi. Pode ser que a Lei Magnitsky já chegue arregaçando junto com essa. Tá? Possa ser que a Lei Magnitsky já chega destruindo tudo junto. Com a revogação do visto. Mas, meu, tá na cara, tá escrito na testa que já foi. Tá? Até porque, olha aí a informação que eu estava, já comentei aqui, né? E estava segurando também aqui para essa parte aqui, para você entender o seguinte, ó. Brasileiros podem saber de sanção apenas na chegada aos Estados Unidos, disse a CNN. Não vai ter lista, gente, sendo divulgada. Olha, deixa eu ver se o meu nome tá lá. Não vai ter. Não terá lista, tá bem? Não haverá lista com o nome de pessoas. Não haverá. É como a Interpol, o próprio Eduardo estava dizendo, né? A pessoa tá na lista da Interpol, ninguém vai avisar ele, ó, você tá na lista da Interpol. Não.
tentou entrar aí nos lugares, catapimba. E do mesmo jeito aqui o Big Alex. Já foi. Tá? Pode ter certeza, meus queridos. Até porque não vai haver uma lista. O que nós temos aqui, a matéria principal desse assunto, nós estamos destacando aqui para você. Olha aqui a matéria principal. Tá aí, tá tudo bagunçado, mas tá aí. Vamos aqui. Olha o que eu tô trazendo para você. Em português. Para um bom entendedor, isso daqui já basta. Vou configurar para você aqui rapidinho. Aí. Em português, os Estados Unidos dizem que inimigo da liberdade não será perdoado. O porquê que os caras iriam postar isso em português, na linguagem que o Alexandre de Moraes entende. Sendo que ele também entenderia, né? Muito provavelmente deve entender o inglês, eu não sei. Fala pra mim. Até porque ele poderia usar o tradutor, inclusive o tradutor da página. Você traduz em tempo real, instantâneo ali, ó. Passar para português? Sim, ok. Você lê tudo que está em inglês em português, você pode acessar até os portais de notícias dos Estados Unidos. Você lê tudo em português aqui. Inclusive o meu programa passa em inglês lá nos Estados Unidos. Sabia? Pois é. Então o que acontece? O porquê que ele iria escrever em português? Se não vai ter uma lista, conforme diz aqui, vamos ao próximo passo aqui. Aqui, ó. Não vai ter uma lista, segundo a CNN. O próprio o nosso querido jornalista Paulo Figueiredo disse, não vai ter uma lista. A CNN já checou, não vai ter uma lista. Aí me aparece, tá, o cidadão Marco Rubio, que é o secretário de governo do Trump, e posta em português. E é o governo dizendo: inimigo da liberdade não será perdoado. Acabou, fio. Acabou. O que o governo vai fazer? Nada. O governo vai fazer o quê? Vai proibir o Trump de entrar no Brasil? Vai proibir o Marco Rubio de vir aqui pular fogueira no São João? Fala pra mim. Não vão fazer nada. Isso daqui é prego batido e a ponta entortada do outro lado, sabe? Não sai. Nem com a birosca, nem com a bexiga. Aqui. É tanto que já começou a chegar o chororô já começou. Moraes recebe apoio de juízes contra possíveis sanções. Aí eu pergunto pra você. Se o Moraes não tivesse doendo o rim dele, o que ele ia falar pra essa galera? Ele ia falar: rapaz, tô de boa, gente. Precisa não. Muito obrigado aí, mas eu tô tranquilo, não preocupa comigo não, rapaz. Tô lá ligando se os Estados Unidos vai me sancionar. Você acha que ele tá preocupado? Tu acha que ele tá preocupado? Tá preocupado. Se ele não tivesse preocupado, ele já teria dado entrevista, falado: eu tô nem aí. Ele, rapaz, o rim tá doendo. Tá levando porrada. O rim tá doendo. Só pra vocês entenderem, vou voltar aqui nesse assunto, já eu entro nessa matéria aí dos juízes, tá? Mas o título já fala por si só, né? O título já fala por si só. O nome dela é Tammy Bruce. Ela é porta-voz do Departamento de Estado, onde o Marco Rubio é chefe, tá? Ela falou o seguinte: sobre a perda de visto de autoridades, ela diz que indivíduos foram sinalizados. Não vou te dar detalhes como essa restrição será abordada. Isso não é feito de forma geral. Há indivíduos que são sinalizados. Tá em inglês, né, a língua nativa deles, e eu vou tentar ir dublando, né, ou lendo aqui para você. Gente, colabora com o meu programa. Estou precisando da sua ajuda, tá bem?
ajuda aí o nosso canal, fortaleça aqui o programa. Precisamos chegar ao nosso ideal aqui e qualquer valor, tá bem? Por favor, ajuda o nosso programa, beleza? Tá? Vamos lá, gente. Vamos ouvir aqui e eu vou traduzindo aqui. Em casos como este, você está olhando para uma política que é um reflexo de que o governo Trump e o povo americano se importam. Qual é a idade de americanos sendo censurados? Nós experimentamos isso na Covid. A natureza da nossa capacidade de falar o que pensamos. Enquanto eu não vou te dar, ou possa te dar, detalhes de como essa restrição particular será abordada. Isso não é feito de forma geral. Há indivíduos que são sinalizados ou que são vistos como participantes de algum aspecto da censura dos americanos. O que posso dizer é que tudo que você vê emana da administração de Donald Trump. O Departamento de Estado é um reflexo da política desta administração. E o povo americano quer e espera quando se trata de como será o seu futuro. Pronto. Tá aí, meus queridos. Tá bem? É algo da administração do Trump. Existe uma situação aqui que ela falou aqui, e que nós não estávamos observando. Você tem que entender um negócio aqui também. Não é só o governo que quer perseguir o Moraes. Não. Como é que está o cidadão americano ao saber que no Brasil um juiz está mandando prender gente lá nos Estados Unidos, está mandando derrubar a rede social, está bloqueando empresas dos Estados Unidos? O povo quer justiça. O povo que elegeu Trump quer justiça. O Tarcísio, quando ele privatizou a Sabesp, ele pegou e disse: eu estou fazendo a vontade do povo. Porque o povo, quando me elegeu, sabia que eu iria privatizar a Sabesp. Então o povo me conferiu o mandato de governador, eu estou fazendo o que o povo quer. Porque se o povo não quisesse a Sabesp privatizada, não teriam me elegido. E do mesmo jeito ela falou: isto é uma vontade do povo. Porque o Trump prometeu fazer isto. Defender a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Quando Alexandre de Moraes vai lá e pega um cara como Rodrigo Constantino, ele é cidadão americano, ele não é residente. Ele é cidadão americano, ele não é imigrante. Ele é como a Gladys. Quando ele vai lá e restringe a postagem dessa senhora, que eu me esqueço sempre o nome dela, quando ele manda prendê-la, ele está prendendo uma cidadã americana. É brasileira, mas é naturalizada lá. Ela tem o título de cidadã americana. Beleza? Então vamos aqui ao chororô. Moraes recebe apoio de juízes contra possíveis sanções dos Estados Unidos. A AJUF, deve ser a Associação dos Juízes, né? Diz que medida do governo norte-americano contra o ministro do STF será uma tentada à soberania nacional, como sempre, né? Esquerdopatas. Só que tem outra informação que eu gostaria de te dar. Aqui, ó. O Planalto rejeita retaliação contra eventual sanção dos Estados Unidos da América. Tem gente aconselhando Trump ou Lula a ficar na dele, ficar quieto, tá? Ô, gente, olha pra mim. O Trump falou que pode isolar o ministro. Isolando o ministro, ele terá que... O Lula terá que decidir se vai apoiar o ministro ou não. Tem isso.
Porque se o Lula ficar relutando para apoiar o ministro, pode sobrar restrições para o Brasil. Ah, mas já disseram que não vão restringir, Fábio, não vai ter restrição contra Lula, porque ele vai sair daqui a pouco, ok. Mas pode sobrar uma perninha de grilo aí pro barbudo, tá? Vai sobrar um negocinho aí. Porque olha só, a matéria da CNN, presta atenção. Integrantes do Palácio do Planalto relataram à CNN serem contrários a uma retaliação na mesma medida contra os Estados Unidos, caso o país sancione autoridades brasileiras, e defendem uma resposta política contra a medida. Isso significa que, se forem cancelados os vistos de entrada de autoridades brasileiras, a ideia é que o Brasil não cancele vistos de autoridades americanas. Vai cancelar o visto de quem? Do Marco Rubio? O plano, até amanhã desta quinta-feira, no caso ontem, é elaborar uma resposta política aos Estados Unidos, com uma nota oficial dizendo que não cabe ao país comentários sobre o judiciário e o sistema brasileiro. Que a premissa americana para justificar a sanção está errada, é falsa e que configura uma intervenção nos assuntos internos do Brasil. Não, isso é coisa de petista mesmo, né? Eles não vão sancionar o Marco Rubio. Imagina os caras sancionando o Marco Rubio. Tá lá um dos homens mais importantes do governo, do homem mais importante de uma autoridade mais importante do mundo. Aí eles vão fazer assim, ó. Ah, não vou tirar o visto dele, não. Pois é, né? Mas vou emitir uma nota dizendo que eles estão errados e que é falso. São falsos. Que coisinha linda de papai. Chegou até aqui. Comenta. Marco Rubio. Bora? Marco Rubio. Comenta, meus queridos. Marco Rubio. Comenta, Marco Rubio. Dá essa força pro seu amigo gordinho. Comenta, Marco Rubio. Para que eu possa saber que você chegou até aqui. Beleza, gente? Aqui tem um Pix. Se você puder ajudar o meu canal, fortalecendo nosso programa, eu ficarei muito grato. Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação. Aqui tem sempre um boletim informativo. Não esqueça da nossa live, 23 horas. Às vezes tem um vídeo aí às 5 da tarde, tá? Mas sempre às 23 horas, 7h03 da manhã, nós estamos aqui com o nosso programa, beleza? Lembre-se sempre, Jesus é o Rei. Jesus is the King.